Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que muda a nossa forma de ver a economia, O Poder da Destruição Criativa. Vamos juntos entender qual é o verdadeiro motor do capitalismo moderno. Para a gente entender tudo isso, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o enigma do crescimento. Depois, a gente descobre que motor é esse da destruição criativa. Em seguida, qual o combustível que alimenta tudo isso? Aí, a gente entra no papel importantíssimo do Estado. E, para fechar, damos uma olhada no futuro do capitalismo. Então, vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Porque bem no centro da economia como a gente conhece hoje, tem um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Pensa só nisso aqui. Durante milênios, a economia do mundo praticamente não saía do lugar. A prosperidade era quase zero. E de repente, assim, num piscar de olhos na escala da história, tudo explode. Por quê? O que aconteceu? Essa é a grande pergunta que o livro tenta responder. Olha, essa imagem aqui fala por si só, né? É impressionante. Durante séculos e séculos, a linha da prosperidade é praticamente reta, lá embaixo. E aí, do nada, a partir do século XIX, ela sobe na vertical. É uma decolagem. Os economistas mais antigos quebravam a cabeça com isso. A teoria deles era que, acumular capital, mais máquinas, mais ferramentas, uma hora isso ia perder força, os ganhos seriam cada vez menores. Mas não foi o que aconteceu. Tinha alguma coisa faltando nessa equação. E essa peça que faltava, a grande resposta para o enigma, vem de uma ideia superpoderosa de um economista chamado Joseph Schumpeter. É o conceito de destruição criativa. Sabe, o segredo do crescimento não era só ter mais coisas, mais capital, mais recursos. Não. A resposta é um processo dinâmico que nunca para e que vai revolucionando a economia de dentro para fora. Então, o que é essa tal de destruição criativa? Pensa assim, é uma agitação que não para. O tempo todo, empresas novas com ideias e tecnologias melhores chegam no mercado. Elas competem com as empresas mais antigas, menos eficientes e acabam tomando o lugar delas. É um ciclo constante de morte e renascimento que empurra o progresso para frente. O próprio Schumpeter tinha uma frase incrível para isso, quase poética. O vendaval perene da destruição criativa. É uma ótima imagem, né? Porque não é uma coisinha que acontece de vez em quando. É uma tempestade constante de inovação que varre tudo. E o mais legal é que os dados mostram isso na prática, de um jeito bem claro. Olha só, são as empresas novinhas, aquelas com 1 ou 2 anos de vida, que mais criam empregos. A taxa de crescimento delas é altíssima, e conforme elas envelhecem, essa capacidade diminui muito. Isso é a destruição criativa acontecendo bem na nossa frente. O novo não só substitui o antigo, ele é a principal fonte de dinamismo da economia. Ok, então a gente já entendeu que a destruição criativa é o motor. Mas e qual é o combustível desse motor? O que faz ele girar? A resposta está nas grandes revoluções tecnológicas. Esse combustível são o que os economistas chamam de tecnologias de propósito geral. Pensa na máquina a vapor, na eletricidade, no microprocessador. São tecnologias que mudam tudo. Mas aqui tem um ponto super importante. Existe um baita atraso entre a invenção e o impacto real na economia. Leva décadas, às vezes, para a sociedade inteira aprender a usar essas novas ferramentas e se reorganizar em volta delas. E é exatamente aí que está a grande oportunidade para os novatos. Uma startup, por exemplo, já nasce usando a tecnologia mais moderna. Ela não tem nada a perder. Já uma empresa gigante, já estabelecida, tem um custo enorme para mudar, para abandonar os sistemas antigos que ela já usa. Tem toda uma resistência interna. E isso, claro, acelera ainda mais aquele vendaval de que o Schumpeter falava. Só que a relação entre concorrência e inovação não é tão simples quanto parece. É um pouco mais complexa. Pensa assim, para uma empresa que já está na ponta, que é líder de mercado, mais concorrência é um empurrão para inovar mais rápido, para fugir dos rivais. Agora, para uma empresa que está muito para trás, muita concorrência pode desanimar. Ela pode simplesmente desistir de tentar alcançar os líderes. Então a política de concorrência tem que ser inteligente, sabe? Não é uma receita de bolo. Beleza, mas tudo isso nos leva a um ponto delicado, o lado destrutivo da coisa. Afinal, essa inovação toda também fecha empresas, acaba com empregos. E aí? Como a sociedade lida com isso? É aqui que entra o papel absolutamente fundamental do Estado. E o livro traz uma ideia muito interessante. O Estado moderno precisa ter basicamente 2 caras. Uma cara é a do Estado investidor, aquele que olha para o futuro e financia as bases da inovação.
E a outra cara é a do Estado segurador, que protege as pessoas dos riscos dessa economia que está sempre mudando. O Estado investidor em ação. O que ele faz? Bom, ele financia a pesquisa de base. A internet, por exemplo, nasceu de pesquisa financiada pelo governo americano. Ele investe pesado em universidades, constrói infraestrutura e cria as regras do jogo, como as leis de patentes. O ponto-chave aqui é que ele não tenta escolher qual empresa vai ganhar. Ele prepara o terreno para que as melhores ideias possam florescer. Já o Estado segurador é o que faz a destruição ser socialmente aceitável. É ele que oferece redes de proteção como o seguro-desemprego, é ele que apoia a requalificação das pessoas para que elas possam encontrar novos trabalhos. Existe até um conceito para isso, o flexi-segurança. Flexibilidade para o mercado, mas segurança para o trabalhador. E aqui está o pulo do gato. O objetivo é proteger as pessoas e não tentar salvar a todo custo aquele emprego específico que ficou para trás. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para ver o que o livro nos diz sobre o futuro do capitalismo, para onde a gente pode e talvez deva ir. E a mensagem central é bem direta. A solução não é aquela velha briga de mais mercado contra mais Estado. Não é tão simples. Está faltando um terceiro elemento nessa equação, um elemento fundamental para o equilíbrio. E esse terceiro elemento é a sociedade civil. O livro chama essa combinação de triângulo dourado, uma ideia bem poderosa. Funciona assim: de um lado, o mercado, trazendo a competição e a inovação. Do outro, o Estado, atuando como investidor e segurador. E, fechando o triângulo, a sociedade civil, com imprensa livre, sindicatos, ONGs, que funcionam como um fiscal, garantindo que o sistema continue justo e aberto para todo mundo. No fim das contas, a visão do livro é bastante otimista. A gente não está preso num modelo único de capitalismo. A ideia é que se a gente conseguir equilibrar essas três forças, mercado, Estado e sociedade civil, a gente pode sim direcionar esse motorzão da destruição criativa. A gente pode apontá-lo para resolver os nossos maiores problemas, como as mudanças climáticas e a desigualdade, e construir um futuro que seja ao mesmo tempo mais próspero e mais justo. E com isso, a gente fica com uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. A destruição criativa é essa força econômica quase natural, certo? Mas para onde ela vai, isso não está escrito. Cabe a nós, como sociedade, com as nossas escolhas e as nossas instituições, guiar todo esse poder para gerar o bem comum.